Somos bons em muitas coisas, mas tem uma coisa que o brasileiro não sabe é valorizar os seus ídolos. Solta a vinheta. Fala galera, Futebol Opinião no seu programa número 7. Vamos falar hoje de uma coisa que o brasileiro não sabe que é valorizar os seus ídolos. Então aproveita, curte esse vídeo para que ele chegue o máximo de pessoas possível. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e compartilha esse vídeo em todos os grupinhos de WhatsApp, Telegram, Instagram, o que for, para que o canal cresça cada vez mais. Então, berço de muitos craques, o Brasil sabe formar jogadores como nenhum outro país. Tradicional, exportador de talentos para a Europa, para todo mundo, o Brasil já é conhecido por poder levar tanto talento, drible, alegria, ousadia, podendo enviar esses jogadores para o mundo todo. Mas o grande problema não é esse. O problema é que na hora de valorizar esses caras, parecem dar a impressão que eles são mais valorizados lá fora do que no seu próprio país. Temos exemplos claros de jogadores que são exaltados na Europa. Ronaldinho Gaúcho foi aplaudido de pé no Santiago Bernabéu, mas já foi vaiado pela torcida do Grêmio aqui no Brasil. Ronaldo Fenômeno foi aplaudido em Manchester, num hat-trick que ele fez com o Real Madrid num jogo pela Champions League, mas aqui, por um episódio pessoal, foi vaiado por parte da sua torcida. Tem vários exemplos que eu vou citar aqui de que o brasileiro parece que não sabe valorizar. Você vê lá fora a despedida do jogador Totti da Roma, o estádio lotado, coisa linda de arrepiar, ele as lágrimas em palavras. Você viu também o Iniesta se despedindo do Barcelona na época para jogar na China, e estádio cheio, a galera super emotiva, grata por toda a história, por todos os títulos, pela revolução que ele fez no futebol na época do tic-tac. Você vê o Cristiano Ronaldo quando saiu do Real Madrid, a torcida órfã do seu grande craque, do seu grande gênio, o cara que decidia as jogadas, e saiu na época para a Juventus, a torcida de luto, e super homenageando o Cristiano. Você vê o Alex, que jogou no Palmeiras, que jogou no Cruzeiro, Alex Cabeção. Tem uma estátua na Turquia, no time que ele atuou, o Fenerbahçe. Ele é super mega ídolo, e aqui no Brasil não se tem esse reconhecimento que o Alex tem na Turquia, aqui no Brasil. Mas o fato que nós vamos ainda abrir mais esse leque de desvalorização na cultura do brasileiro, em não valorizar os seus ídolos, eu vou começar com o rei Pelé, que faleceu recentemente, nos deixou o maior ícone da história do futebol. Teve o seu velório na Vila Belmiro e um número muito aquém do que se imaginava visitando o seu túmulo. Outras vezes, o Pelé foi criticado pelo que falou, às vezes por algum equívoco que você possa ter julgado. Isso não pode apagar a história que o cara tem. Então, muitas críticas, uma frase lendária que Romário falou, que Pelé Calado era um poeta, o pessoal se apega a isso e acaba que parecia que o que Pelé falava em outros momentos não tinha valor por conta desse episódio que aconteceu. Então, a gente percebe os craques dos outros países, Maradona na Argentina, entre outros, muito mais valorizado do que o próprio Pelé no seu país. O pessoal fala dos outros jogadores nos outros países com mais importância, e parece que é até uma questão cultural mesmo, que parece que o brasileiro não valoriza isso aí. Óbvio que isso não é regra geral, não se fala de todo mundo, mas um grande percentual não valoriza. Exemplos de alguns clubes, eu vou também chegar em tamanhos maiores, o Luiz Fabiano, ídolo do São Paulo, em seus momentos de despedida era chamado de Luiz Pipoqueiro, gritado no estádio. O maior ídolo do São Paulo, Rogério Ceni, no seu fim de carreira, há naturalmente uma queda de rendimento, vaiado pela própria torcida, é uma coisa inadmissível. Ainda a nível clube brasileiro, o zagueiro Gil do Corinthians, uma história vitoriosa e belíssima, teve 2 partidas abaixo do que ele pode apresentar, o torcedor já dizendo, você é um ex-jogador, falando para ele, saia do Corinthians, esquece a história que o cara construiu no Corinthians, né, velho? Então, assim, uma falta de reconhecimento que infelizmente é comum, ainda por clubes. Gabigol trouxe Libertadores
com 2 gols decisivos na final, sem falar numa sequência histórica. O Flamengo vive um dos auges de toda a sua história, e o torcedor, porque o Gabigol perde alguns gols, sendo que esquece que ele gera muito jogo, se apresenta toda hora e joga de centroavante, mas para poder encaixar o Pedro na posição, o Pedro muito talentoso, ele abriu mão da sua posição para jogar dos lados, gerando o jogo para o Pedro. Mas o torcedor vai e critica o Gabigol, sendo que ele é um dos maiores ídolos, construiu essa idolatria no Flamengo, mas o brasileiro tem esse perfil de não valorizar. A nível de seleção brasileira, eu vou te dar 3 exemplos claros desse vacilo que o brasileiro tem para com os seus ídolos. Primeiro, Thiago Silva. Thiago Silva é um dos melhores zagueiros da era moderna que o futebol criou. Polivalente, muita qualidade, tanto na saída de bola, extremamente forte defensivamente, é um zagueiro completo. Todos os clubes que ele passou é muito elogiado. Aí no Brasil, na eliminação, teve aquele episódio que ele chorou, ele sentiu, ele absorveu aquela eliminação da seleção brasileira, aí o brasileiro já associa Thiago Silva como chorão. Não dá a valorização que o cara tem por toda a história que ele construiu, por todo o talento que ele tem e toda disciplina que o tornou um dos melhores zagueiros da era moderna. Então, um cara que é muito respeitado na Itália, no Brasil, alguns, claro, ficam com essa ideia de chamar o cara de chorão. Tem que respeitar a história de Thiago Silva, um dos melhores zagueiros que eu já vi jogar. Então a galera faz isso. Para nível seleção brasileira, o capitão do Penta, Cafu. Capitão do Penta, eu acompanhei um período que ele era muito criticado, que ele não sabia cruzar, que corria de forma errada, mesmo o cara totalmente multicampeão, titular nos clubes que passou, na Roma, no Milan, o grande Milan daquele tempo, titular pela seleção brasileira, um dos jogadores que tem mais jogos pela seleção brasileira é o Cafu. 4 Copas do Mundo que ele disputou e levantou a taça em 2002 na Coreia, no Japão, e foi muito criticado e era cornetado pelo torcedor brasileiro. Extremamente vitorioso, que não merecia passar por isso aí. Teve esses momentos de que o torcedor brasileiro desmerecia toda a história do capitão do Penta, o Cafu. Nessa lista de desvalorização do povo brasileiro em relação aos seus ídolos, não tem como não falar do Neymar. Neymar, um gênio da bola. O maior craque que o Brasil já produziu nos últimos 15 anos. Diferentíssimo, artilheiro completo. Neymar, na era moderna, consegue fazer o que nenhum outro brasileiro fez nos últimos 15 anos. Tem um tamanho gigante, mas é cornetado pelo seu extracampo. É engraçado que outros jogadores faziam o mesmo ou pior, a exemplo de Ronaldo Fenômeno. No quadro Cid hoje, em relação a Ronaldo Fenômeno, rolou o boato de que ele foi visto com travestis. Se isso aconteceu, qual a relevância que isso tem em relação à história do futebol, do que ele contribuiu para o Brasil? Ele nos trouxe Copa do Mundo, sendo protagonista. Aí esse episódio da vida pessoal dele, o pessoal já quer menosprezar, já quer diminuir. Não tem nada a ver, velho. Outro se é que Ronaldinho Gaúcho estava numa piscina com cheio de mulher de bunda para cima. Véi, o que é que tem a ver isso com a história do futebol do cara? Isso não tem também que diminuir os feitos, toda a competência dele, o talento que ele mostrou no campo. Isso é outro assunto que não tem nada a ver. De Romário, de Adriano. Adriano foi visto na favela tal, com o pessoal que estava armado, não sei o que. Velho, se foi visto ou não foi visto, isso é boato, é verdade. O que é que tem a ver? O que importa é que o cara nos trouxe a Copa das Confederações, foi um grande ídolo na Itália, o Brasil é respeitado na Itália. Adriano, um multitalento que era para ter tido uma carreira mais longa do que teve, e muito desse extra-campo atrapalhou a carreira do cara, fez ele parar antes, e essa pressão e tudo mais, enfim, só perde, né? É só para baixo, isso não agrega, não ajuda, isso diminui. O brasileiro tem esse problema aí. Mas a galera não tem esse olhar crítico que tem com o Neymar.
Talvez porque naquele tempo as câmeras não mostravam tanto do que mostram hoje. Eu não vejo o Neymar fazendo nada grave em relação ao o que os outros ídolos faziam. E os caras são exaltados e o Neymar não. É engraçado isso, né, velho? Você desvalorizar um cara que é o maior talento, a esperança que o Brasil tem em cima do Neymar. Aí fala das escolhas dele. Poxa, ele estava no Barcelona, dividia esse protagonismo com o Messi, que de fato não dá, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Buscou um desafio no PSG, o projeto então era interessante para que ele se tornasse o protagonista. Ok, deu certo, deu muito certo, ele levou o patamar do PSG, o PSG hoje é visto como favorito, como não era antes, levou o PSG a uma final para o Bayern de Munique no detalhe, e agora sim, após os 31 anos, que a galera tem escolhido que é o futebol saudita. Muito dinheiro sendo colocado, ele já está vendo que a carreira já não está 100% em ascensão, apesar que eu acredito muito no futebol do Neymar. Eu sei do talento absurdo que ele tem ainda para poder agregar a seleção brasileira. Eu acredito que ele jogue mais uma Copa e o brasileiro precisa do Neymar se quiser sonhar com o Hexa. Mas o brasileiro se apega ao extracampo, o comportamento ousado que ele sempre teve, que faz parte da personalidade dele. Esquece todos os títulos que ele trouxe para a seleção brasileira para a gente, a Olimpíada inédita, Copa das Confederações sendo protagonista e todo o desempenho da seleção, a tranquilidade que o Brasil se classificou nas eliminatórias. Eu não tem como um jogo, que foi o jogo contra a Bélgica, que foi o jogo contra a Croácia, esse pequeno recorte diminuir tudo que o Neymar já deu para a seleção brasileira. Ele é o maior artilheiro do Brasil em todos os tempos. Superou Pelé, o rei. Então é preciso valorizar os seus ídolos. É preciso elevar o nível de patamar desses caras para os estrangeiros, velho. Se a gente não respeita os nossos ídolos, os estrangeiros vão respeitar, velho. Então, assim, o brasileiro, infelizmente, tem essa cultura. Isso é fato, o futebol opinião acha isso. Outros países, em outros clubes, em outras seleções, os seus ídolos são muito mais respeitados e amados do que os dos brasileiros. Infelizmente. Tudo é levado a meme, a pagode e esquece a história, esquece tudo que foi feito para deixar a gente no patamar que a gente tem hoje. Só ganhar que vale, quer dizer que o futebol não é feito só de vitórias. Vão haver derrotas. E é preciso compreender e é preciso também exaltar as coisas boas, não só se apegar às coisas ruins, ao extracampo ou qualquer coisa desse tipo. E é isso, gente. Futebol Opinião, toda quarta-feira, 11 horas da manhã. Hoje foi para tesourar o torcedor brasileiro. Se você concorda, põe nos comentários. Se discorda, pode discordar também. Bota like, dislike. O que importa é a gente fazer esse debate acontecer. Ah, se fosse quietinho como o Kaká é, como o Messi era, muito mais ídolo. Bicho, a questão do comportamento extracampo é de característica de cada um. Tem cara mais comportado, mais quieto, tem cara já mais marrento. Tem gente que gosta. Eu particularmente gosto do cara marrento, o cara o estilo Cristiano Ronaldo, estilo Thierry Henry, estilo próprio Neymar. Eu gosto da ousadia do cara dizer que vai fazer e faz, estilo Romário. O jogador mais comportadinho, mais quietinho, mais tipo Hernanes, tipo Kaká, tipo Messi é legal, não tenha dúvida, é mérito pra ele, mas o marrento também é legal, velho. Vamos valorizar isso, valorizar a marra, o estilo Davidson aí. Cara marrento, tira onda e tal, e é folclórico, é gostoso, é legal. Isso não tira o mérito dele ter feito o gol da final da Libertadores, ter sido campeão, contribuiu com o título, jogou na Europa. Tem que valorizar isso, parar de se apegar a essa questão extracampo e se apegar ao que o cara faz, que é o que importa. Dê a sua opinião do que você acha. Semana que vem, na quarta-feira, 11 horas da manhã, tem um programa número 8. Não vou dizer nada, vou deixar surpresa para vocês. Valeu!